Paz de Deus, meu irmão, minha irmã, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração, em nossos corações. Queridos irmãos, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para falar a respeito de um assunto assim bem complexo, que é o blasfemar contra o Espírito Santo. Nós ouvimos assim muitas vezes, todos aqueles que estão no caminho do Evangelho já ouviram tantas vezes que todos os pecados são perdoáveis, né? Mas que o único que Deus não perdoa é blasfemar contra o Espírito Santo. É interessante, irmãos, que eu vou confidenciar aqui para os irmãos e as irmãs que congregam aqui com a gente nesse canal. Eu nunca soube direito o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca. Eu nunca ouvi na igreja o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu sempre ouvi em tom de ameaça que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E a noção que eu fui adquirindo é que uma vez que você cometeu esse pecado terrível, pecado de morte, então você não tinha mais perdão, você estava morto. Mas de onde eu tirei essa ideia, irmãos? Das pregações que eu ouvi. Então eu ouvia muitas pregações, mas quando se falava sobre o pecado da blasfêmia que levava à morte, nunca eu ouvi alguém assim explicar isso direito. E eu confesso aos irmãos que eu só pensava no meu coração: Senhor, me livra de fazer esse pecado. Eu pedi a Deus para me livrar de pecar contra o Espírito Santo, porque eu não sabia o que era pecar contra o Espírito Santo, irmãos. Não sabia. Então tem muita gente aí que defende muitas teorias, irmão, mas as pessoas estudam e vai defender uma teoria. Mas isso daí não me interessava, ouvir teorias, estudos. Eu queria saber verdadeiramente de Deus, irmãos, porque se o homem, por si só, lendo as Escrituras, pudesse alcançar a verdade, para que Jesus Cristo viria à Terra? Para que ele ia passar por tudo que ele passou? O homem, nem a lei, irmãos, que foi dada por Deus aos homens, ela por si foi suficiente para levar o homem para a verdade, né? Então eu sempre desconsiderei muitas coisas que eu ouvia a respeito desse assunto. Mas eu confesso aos irmãos que eu recebi o comentário de uma irmã falando sobre um trecho da Bíblia, e eu fui ler esse trecho. E no meio desse trecho estava falando sobre o pecado do Espírito Santo. E conforme eu ia lendo todo o texto da Bíblia, tudo que eu estava lendo eu estava entendendo, irmãos, tudo estava vindo à luz, assim, eu estava entendendo perfeitamente. Mas quando chegou essa parte, o pecar contra o Espírito Santo, aquilo ali me deu tipo uma trava, eu fui travado ali. O que será isso? Bendito é o nome santo do Senhor. Eu fui procurar na internet, no dicionário, o significado da blasfêmia, né? E o melhor que eu achei foi que blasfemar é cometer uma injúria, né? Contra o Espírito Santo. E eu fiquei em comunhão: Senhor, como é que pode uma situação dessa? Mas eu fiquei numa comunhão gostosa, irmão. E parece que
uma comunhão leva a outra. Eu tenho percebido isso. Durante muito tempo eu passei por lutas espirituais, a gente passa o tempo todo, mas conforme o Senhor tem me levantado aqui, nessa situação, nesse canal, para falar das coisas sagradas, coisas de Deus, eu sinto que uma comunhão leva a outra. Porque quanto mais eu me desligo da vida, das coisas mundanas, e mais me entrego aqui ao ato de buscar na palavra, buscar inspiração, buscar ser movido pelo Espírito Santo, para poder falar, para não ser mais uma voz na internet falando de Bíblia, mas para falar da verdade de Jesus Cristo. Aí eu noto que uma comunhão vai ligando a outra, que vai ligando a outra, né? A palavra, ela se concretiza na nossa vida, quando diz que de fé em fé, né? Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, veio a luz do Senhor a respeito da blasfêmia como nunca na minha vida tinha vindo. E eu quero passar para os meus irmãos. Porque a revelação vem para quem está buscando, né, irmãos? Quantas pessoas estão buscando tantos assuntos variados, né, irmãos? Nós mesmos, né, que pertencemos à congregação, à CCB, nós sabemos que tem aí de 3 a 4 milhões de pessoas que se batizaram na congregação, né? E se nós formos ver a quantidade de inscritos no canal e a quantidade de pessoas que ouvem o vídeo, a gente vê que o Senhor seleciona algumas pessoas para ouvir essas mensagens. Então, essa mensagem e essas mensagens são para essas pessoas que o Senhor traz. E o Senhor coloca o desejo no coração de ouvir uma e outra. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor trouxe claramente aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você que tinha tanto medo, Senhor, será que eu blasfemei? Será que eu estou blasfemando? Eu não quero blasfemar. Aí o Senhor foi trazendo. E aí, irmãos, eu encontrei primeiramente no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, né? E olha o que Pedro falava aqui, irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais se fará blasfemado o caminho da verdade. Aí Pedro está trazendo uma das blasfêmias do Espírito Santo, uma coisa linda. Irmão, quem está blasfemando contra o Espírito Santo são os falsos profetas, falsos doutores, irmãos, que estão negando o nome do Senhor. Ainda ontem o Senhor deu no vídeo de falar que muitas pessoas estão negando o Senhor quando não querem receber Jesus Cristo no seu coração. Existem muitos falsos profetas, irmãos, que pregam aquilo que o Senhor não mandou pregar. Pregam palavras diferentes do amor de Cristo, diferentes do perdão. Tem muitos pregadores, irmãos, que levam as pessoas a fazer dissensão. Tem muitos pregadores que levam as pessoas a olhar para, por exemplo, pessoas que congregam em igrejas de outra denominação, para olhar para eles assim, como se eles fossem menor ou insignificantes. E com isso nega Cristo, quando Cristo ensina que todos somos iguais perante o Senhor, que Cristo ensina quem é o
o nosso próximo, né? que Jesus Cristo desvincula completamente religião, templo, igreja, de quem é o nosso irmão, o nosso próximo. Cristo ensina perfeitamente, irmãos, que não devemos fazer acepção, que todo aquele que aceita o Evangelho de Jesus Cristo, né, e que procura andar nele, não importa se ele está frequentando uma denominação ou outra, mas é nosso próximo, nosso irmão. E aí tem pregadores, que são os falsos profetas, que pregam essa dissensão, ou seja, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. E blasfema contra o Espírito Santo todos aqueles que estão seguindo esses pregadores. Irmãos, vamos aprender essa coisa maravilhosa, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é seguir qualquer doutrina que não seja de Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, aqui também, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, eu achei aqui. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Por quê? Pedro está falando aqui, irmãos, começando aqui do versículo 1, ele diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. E aí ele completa no versículo 4, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Então quem prega essas coisas, irmão, acha realmente estranho quando você não faz essa dissensão, não faz esse tipo de coisa. Aí eles falam que você é estranho e até blasfêmia de vós. Quando na verdade homens assim estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque você já não quer mais viver como no tempo do gentio, você quer viver o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus Cristo é o amor. Fala aqui, para que no tempo que nos resta na carne, ou seja, irmão, uma vez que nós recebemos Cristo, a nossa vida tem que ter mudança, tem que mudar. Não dá para continuar fazendo tudo que a gente fazia da mesma forma e achar que está seguindo a Cristo. Quando eu falo da mesma forma, irmão, o pessoal gosta de levar assim, não, antigamente eu bebia, não bebo mais. Antigamente eu fumava, não fumo mais. Antigamente eu ia a baile, hoje eu não vou mais. Não está falando disso, não. Isso daí são coisas que beber faz mal, beber em excesso. Mas nunca que um copo de vinho fez mal para alguém, é bíblico. Tem trechos na Bíblia que o apóstolo Paulo mesmo fala, se eu não me engano, eu acho que é para Timóteo, para ele não deixar de beber um copo de vinho por dia por causa do estômago dele. Tem uma parte na Bíblia que diz que Jesus Cristo transformou água em vinho. Jesus Cristo bebia vinho junto com seus discípulos, né, numa ceia. Então, aquele que prega, irmão, que a bebida é pecado, é um mentiroso, irmãos. Está blasfemando, esse está blasfemando contra o Espírito Santo, porque está pregando uma coisa que o Senhor não pregou. O pecado está no excesso, irmãos. Quem bebe demais, né? Quem come demais. Quanta gente come demais, irmãos?
que é comer demais? Se entrega aos prazeres da comida. Não se entrega aos prazeres de uma oração. Não se entrega aos prazeres de ouvir uma pregação que dura mais do que 6 minutos. Porque agora o pessoal é imediatista. Perde-se tempo com joguinhos, com blogs, com canal de besterol, né? Coisas que não edificam a alma. Mas quando tem uma pregação que dura mais do que 6, 10 minutos, não tem paciência. Não, quer dizer, não é um prazer, não se entrega a isso. Bendito é o nome santo do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que está blasfemando contra o Espírito Santo sem saber. Porque está seguindo homens que blasfemiam contra o Espírito Santo, né, irmãos? Vamos passar aqui para Tiago 2. Tiago 2 também eu encontrei no versículo 7 do capítulo... Tiago 2, capítulo 2. Ele diz assim: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Agora, por que Tiago está falando assim? Ele diz assim, desde o primeiro: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Santo Deus, irmão, como o senhor está falando aqui? Eu separei só alguns trechos sobre blasfêmia, mas o senhor está falando aqui, olha só, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, irmãos. Porque fazer acepção de pessoas é blasfemar contra o Espírito Santo. Irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo também é fazer acepção de pessoas, porque você está fazendo algo que contraria a vontade do Senhor em nós. Então, o Senhor, e vamos só continuar aqui, porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, ou que um traje bem simplesinho, e atentardes para o que traz o traje precioso, ele disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra. Ele disserdes ao pobre: tu fica aí em pé e assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste dissensão entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para ser ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Santo Deus. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Santo Deus. Aqui em Tiago 2, o Senhor deixou claramente para nós que a acepção de pessoas, você dá mais importância ao rico do que ao pobre, dá mais importância a quem tem ministério do que a quem não tem, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Irmãos, eu nunca tive uma luz tão grande assim do que é blasfemar contra o Espírito Santo. Meu Deus do céu. E aí eu vejo, Senhor, tem misericórdia. Como as pessoas vão seguindo, porque teve pregações de falsos profetas, de gente que pregou o que o Senhor não mandou pregar. Sabe qual é uma grande blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão? Aquele pregador, eu tenho certeza que algum irmão e uma irmã aqui vai saber do que eu estou falando, porque já viu isso. O pregador se levanta e começa a pregar e atacar alguém na igreja. Ele usa a palavra de Deus para atacar, não para promover o amor. Às vezes usa a palavra de Deus para desnudar alguém. Alguém até que a irmandade sabe qual é a falha, qual a fraqueza do irmão, e ele usa a palavra de Deus ali para bater naquele ali, sabendo que está desfraudando o irmão, está desnudando ele na frente dos outros irmãos. Às vezes ninguém sabe, mas ele e o outro irmão sabem, ele pega e usa a palavra. Irmão, esse homem está pregando contra, está blasfemando contra o Espírito Santo.
Olha, tem mais um aqui, irmãos, em Atos capítulo 13, no versículo 45, falou assim: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Por quê? Paulo falava o evangelho de Jesus Cristo. E os judeus se levantaram com aquela raiva, né? E blasfemavam. Blasfemavam das coisas que Paulo estava falando, ou seja, blasfemava contra o Espírito Santo. E em 1 Timóteo também tem aqui: e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmão, porque esses homens pregavam contra a palavra de Deus, pregavam contra o amor e a redenção, pregavam que não era Cristo que veio, né, para perdoar nossos pecados. Irmãos, e para sintetizar, para resumir, o Senhor Jesus Cristo estava diante de tantos pecadores, irmãos. Agora vamos meditar muito sobre a profundidade desse pensamento, irmãos. O Senhor perdoava todos os pecados, irmãos. Aquela mulher adúltera que chegou na presença do Senhor ali, porque iam apedrejar, em momento nenhum a palavra fala que ela falou: Senhor, perdoa o meu pecado. A palavra não falou isso, não. Mas o Senhor Jesus falou assim: vá, mulher, perdoados estão os seus pecados. Olha o mistério aqui, irmãos. Olha o mistério. A mulher não pediu perdão, não. Mas o Senhor falou assim: perdoados estão os seus pecados. Vai e não peques mais. E se nós formos olhar na Bíblia, muitas vezes o Senhor curava a enfermidade assim, e a pessoa não tinha nem pedido perdão de pecado. As pessoas queriam a cura dos seus mal, das suas enfermidades, irmãos. É isso que as pessoas buscavam lá. E aí o Senhor perdoava assim, e falava assim: perdoados estão os seus pecados, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. O Senhor veio para perdoar os pecados, irmão, irmã. O Senhor veio para perdoar teus pecados. Eu posso dizer para a irmã, se humilha, pede perdão a Deus. Não, a palavra de Deus não falou nada disso, não. Não tem nenhum lugar assim que fala assim: não, vai lá, se humilha, pede perdão, pede perdão, pede... Não. O Senhor falava assim, ele vinha assim e falava assim: perdoados estão os seus pecados. Para você que chegou aqui nessa mensagem, o Senhor te diz hoje: perdoados estão os seus pecados, porque é o Senhor que diz, não sou eu. É o Senhor que diz: perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais. Agora vamos falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, estavam pregando outras coisas, irmãos. Eles estavam desvirtuando o verdadeiro sentido da vontade de Deus. Em momento nenhum, o Senhor não podia simplesmente chegar para eles e falar assim: perdoados estão os seus pecados, não peques mais. Não, o Senhor não falou em momento nenhum: perdoados são os seus pecados. Então, você aí, pregador, que está pregando o que o Senhor não mandou pregar, que está pregando algo diferente do amor, que está pregando que tem pessoas que estão condenadas à morte, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você é que está condenado à morte, porque você blasfema contra o amor de Jesus Cristo, você blasfema contra o perdão de Deus, e o teu fim sabe qual é, né? Paulo já diz aqui: aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Você que, tendo a consciência de que pregar qualquer coisa que o Senhor mandou, e o Senhor mandou amar e perdoar, você que prega qualquer coisa contra isso, você blasfema
contra o Espírito Santo e entregue a Satanás você está. Não tem como fugir disso. Então, meu amado e minha amada irmã em Cristo Jesus, todos aqueles que têm sede da palavra de Deus, que é a água que nos sustenta, bendito é o nome santo do Senhor. É o nosso pão, é o pão que devemos comer. É a ceia do Senhor, é a palavra do Senhor. Então, para todos vós, aprenda definitivamente que blasfêmia contra o Espírito Santo é pregar ou praticar qualquer coisa que o Senhor Jesus não falou e não mandou. Qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus em nós. Qualquer coisa que vá contra o Evangelho de Jesus Cristo, que é o amor, o perdão, a não acepção, não fazer distinção entre um e outro. Todos somos iguais, todos dignos do nosso amor. Não escolha ninguém para amar, não, irmãos. Não faça disseção. Não dê mais importância ao rico do que ao pobre. A alguém de uma denominação ou de outra. Não. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós recebemos o amor do Senhor. Todos aqueles que aceitam, né? O amor do Senhor, eles estão recebendo. Tem muitos que não aceitam, não. São blasfemadores. Eles viram a costa para o Senhor, não aceitam, são blasfemadores, estão mortos. Mas muitos estão dentro da igreja blasfemando contra o Espírito Santo. Muitos porque não sabiam e estão seguindo os falsos mestres, os falsos pregadores. Então acorda, irmão. Para de seguir eles. E segue Jesus Cristo, que é amor e perdão. Fiquem todos com esta mensagem e que o nome do nosso Senhor Deus seja louvado em nossas vidas, no nosso coração e naquilo que nós praticamos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.